Yeah. Pum, 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 pum. Oh, happy day! Ora, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Gente Vale a Pena. E hoje é um episódio que eu acredito que promete muito e que estou muito entusiasmado por ele. Então vamos ver como é que tudo corre, vamos ver como é que as coisas fluem neste episódio. Magnífico. Olá, Cá estamos. José, está tudo bem contigo? Olha, antes de mais, boa noite. Muito boa noite. Olha, então vou abrir já aqui o mote, está bem, para o episódio do podcast. Claro que sim. Gente que Vale a Pena é um podcast no qual eu convido pessoas com as quais vou cruzando ao longo da vida e que por algo intuo que valem a pena. E convido para uma conversa super descontraída que eu gosto de pensar que está a acontecer, José, à beira-mar, a bebermos aquilo que bem nos apetecer e numa esplanada, tipo, super descontraídos, a conversar sobre tudo e sobre nada. Estás a dizer? Então, basicamente, Perfeito. é um bocado isso. Tem um formato que eu gosto de chamar um formato de sanduíche, ou seja, o início e o final estão preparados, o meio é o que nos apetecer na altura, estás a ver? Perfeito. O recheio é o que nos apetecer. Muito bem. Exatamente. Imagina, entramos os dois numa cozinha, abrimos o frigorífico, vemos os condimentos que existem, os mantimentos que existem e fazemos a sandes que nos apetece. Literalmente é isso. Perfeito. Pá, e como é que isto começa? É Ótima muito ideia. engraçado. Porquê, José? Eu não te conheço. Uhum. Estás a ver? Não te conheço. Vou-te ser sincero, ainda não li o teu livro. Tudo No tem o seu tempo entanto, divino. exatamente, tudo no seu tempo. Pá, no entanto, porém, contudo, todavia, muita gente me veio falar, pá, tens que falar, pá, alguém que vale a pena. Digo, tu és daquelas pessoas que, de forma espontânea ou orgânica, como quisermos chamar nestas leads instagramianas, foste a pessoa mais referenciada para mim, para eu conversar. Eu, Bom, opa, olha, então, tipo, nem que seja por estes sinais divinos, tipo, por estes não acasos que existem, pá, vou ter que conversar. E foi daí que eu te lancei logo o convite. Pá, foi, pá, quê? Na terceira, quarta pessoa a sugerir e eu, tipo, ok, não, já é demais, tipo, para não. Eu imagina, eu tenho uma lista de pessoal, estás a ver? Epá, e quando veio, pá, aí, o terceiro, quarto convite, eu disse, não, ok, vou mandar já a mensagem. Epá, e muito obrigado. basicamente foi isto, estás a ver? Mas Portanto, como é que... muito grato pelo convite, que é com grande gosto que estou aqui a falar contigo. Eu também não te conheço pessoalmente, não é? Conheço-te aqui das redes sociais. E sinto muito a tua energia através de tudo que publicas. Gosto muito das partilhas que tu fazes. Portanto, para mim é uma grande honra estar aqui a conversar contigo e fico muito grato também às pessoas que te sugeriram, porque assim incentivaram que esta Isto é que nossa aconteceu. conversa estivesse a acontecer. Claro, por isso, Exato. grato de coração. É partilhado. Epá, e portanto, este episódio começa sempre comigo a dizer, na minha perspectiva, quem é que é o convidado. Portanto, tendo em conta que eu não te conheço, o que é basicamente o que é que eu sinto, o que é que a minha intuição me diz sobre o senhor Dr. José Santos, estás a ver? E uma coisa que eu sinto de ti e do Scroll, e porque é que eu gosto muito de evidenciar esta diferença? Porque é aquilo que nós passamos, né? É a montra que nós passamos nisto chamado de redes sociais. E aquilo que dá para ler de ti é a tua autenticidade, é a tua paz de espírito, a tua forma tranquila e serena com que comunicas, centrada na tua essência. E uma coisa que me despertou imensa curiosidade e entusiasmo para esta conversa foi o paradoxo, e provavelmente é disto, muitas vezes já deves ter ouvido e conversado imenso sobre isto, que é o paradoxo entre a ciência, não é, e a espiritualidade. Ou Espiritualidade. seja, porque só o título do teu livro, como do teu perfil e do teu avatar, como quisermos chamar, que é o médico que fala da alma, é muito interessante. Eu fiquei logo tipo, opa, ouve. Tipo, logo quando me disseram, tipo, a primeira vez que me mandaram, eu disse assim, ok, meti-te logo lá na lista.
Epá, pronto, a partir do momento em que há muita gente, bora lá, vamos puxar isto para cima. Portanto, isso despertou-me imenso entusiasmo para Let's Talk About It. Quer dizer, e pá, e não dispersando mais, até porque nós temos aqui uma hora aí para respeitar o teu tempo. Ahm, Vou passar-te a bola, José. Obrigado. E a bola é, meu amigo, quem é que és tu? Quem é que é o doutor, o médico da tua alma, doutor José Santos? Olha, antes de mais, muito obrigado pelas palavras que me diriges. Eu também posso retribuir essas mesmas palavras, são palavras muito gentis. Muito obrigado, Tito. Obrigado. Sabes, respondendo a essa questão, tocaste aqui em aspectos interessantes, mas vou começar por te responder à última questão, que é quem é, para já, pronto, quem é o José? Vamos tirar daqui o doutor, porque isso tem a ver mais com contexto profissional Sabes que e eu sou muito. de Coimbra, estás a ver? Coimbra, a cidade dos doutores e não sei o Doutor, quê. exatamente. Exatamente. Mas assim, aqui doutor aplica-se apenas num contexto profissional e mesmo assim muitas vezes eu dispenso também. Mas quando me perguntam quem é o José, eu gosto sempre de fazer esta. Eu até toco neste aspecto, na verdade, no livro, que é eu gosto mais de responder o que sou do que quem sou, não é? Porque aqui o que refere-se, na verdade, à nossa essência. O quem tem a ver com com todo a pessoa que é criada, não é? E que, na verdade, muitas vezes, muitos de nós, o quem somos, não se alinha muito com o que somos. Portanto, quando eu gosto muito mais de falar do o que sou, e aí posso-te responder diretamente, sou uma alma, não é? Agora aqui neste corpo e com esta mente que tem este nome de José e que eu creio que nesta vida está a tentar expressar-se, expressar a sua força espiritual, ou como eu gosto de chamar, o seu amor à sua maneira específica, com este corpo e com esta mente, que tem o nome de José. E portanto sou uma alma neste caminho de expressão. Agora, o quem sou, isto inclui um conjunto de definições, mas que na verdade eu posso definir o quem sou, porque o quem envolve esta pessoa tem os seus traços, mas o quem, apesar de eu poder definir, não é? Envolve muito os meus gostos, o que faço, o que acredito, e isso, na verdade, define o quem sou, mas não vai definir o que sou. Portanto, eu penso que já não é tão interessante responder ao quem sou, não é? Mas pronto, se quiseres que responda ao quem sou, pronto, e para as pessoas que não me conhecem lá em casa, não é? Mas que nos estão a acompanhar, e obrigado por estarem desse lado. Portanto, o quem sou corresponde a esta pessoa que exerce medicina enquanto profissão, que acredita muito cada um de nós é de facto uma alma à procura da sua expressão, que acredita muito que muitas pessoas não estão perto disso, pelo contacto que eu tenho com diferentes almas no meu contexto profissional, no meu contexto de dia-a-dia, pessoal, social, mas que procuram essa expressão, por muito que haja diversas questões, sobretudo questões mentais, que afastam as pessoas desse propósito de expressar o que são. E, portanto, o quem sou também faz parte este médico que tenta colocar aqui a parte das suas reflexões, que muitas vezes faz no contexto profissional e depois pessoal, tentando trazer alguma palavra que eventualmente possa tocar ou chegar ou permitir, fazer com que a mente das pessoas permita ser ouvidas e escutadas e depois que as suas almas se sintam também escutadas e, portanto, isso possa favorecer um pouco o caminho delas, o caminho de alma. Tirando isso, posso dizer que o quem sou também faz parte o facto de eu ter nascido no Porto, até se nota um pouco no sotaque, e de ter 45 anos. Pronto, e eu acho que é basicamente aquilo que eu te posso responder quanto ao quem sou, assim, de uma forma muito, muito breve. Relativamente ao aspecto da medicina e da espiritualidade, essa questão, de facto, é uma questão que às vezes é muito tocada e muito falada.
mas eu costumo responder quase sempre da mesma maneira, que é, na verdade, a medicina e a espiritualidade, para mim, são quase como falar do mesmo, porque eu entendo que a medicina, as ciências da saúde, as ciências, no geral, derivam da espiritualidade. Basta nós pensarmos nos primórdios da medicina, há muitos anos atrás, e quem diz medicina diz ciências da saúde, não é? Tudo começou desta conexão de alma com alma, de sentir a dor do outro, empatizar com a dor do outro e querer criar estratégias para ajudar o outro no seu caminho e no seu caminho de cura. Portanto, foi assim que começou a medicina. E isto resulta então de uma conexão de alma com alma, de empatizar com o próximo. Portanto, a medicina e as ciências da saúde derivaram da espiritualidade, porque esta conexão de alma com alma é espiritualidade. E esta empatia, este sentir a dor do outro, é espiritualidade. O querer criar estratégias para ajudar o outro a suster o seu caminho, a suster a sua dor, isso é uma forma de espiritualidade, uma forma de amar. Portanto, a medicina e a espiritualidade sempre estiveram ligadas. O que pode acontecer, e eu também digo isto muitas vezes, é que acredito que a medicina e a espiritualidade são mãe e filha, sendo a espiritualidade a mãe e a filha a medicina, ou a ciência a medicina, mas que a certa altura a filha, a ciência, virou costas para a mãe e a comunicação, digamos que ficou reduzida a muito pouco. Mas que agora, felizmente, nos últimos tempos, também com os próprios avanços da física quântica, de vários estudos realizados dentro da própria medicina, nomeadamente as evidências relativas às experiências quase-morte, por exemplo, fez com que, de facto, as ciências voltassem a comunicar com a sua mãe, com a espiritualidade. Portanto, e pronto, e também posso dizer aqui que neste momento o tema da alma é não só um tema, claro, dos fóruns da espiritualidade, das conversações, das tertúlias acerca de questões de espiritualidade, de religião, mas é também neste momento um tema científico, porque hoje estuda-se a alma enquanto tema científico. Há estudos científicos relacionados com a alma, portanto, a medicina, a ciência, não pode negar outra parte da ciência, não é? Que é a ciência que está neste momento a investigar tudo isto e que está a trazer estas evidências que nos ajudam, digamos, a ter uma consciência mais sólida de que somos alma, né? Que somos seres espirituais. Como é que se chama? Houve uma série, agora na RTP, até em canal aberto, Para lá do cérebro, sim. para lá do cérebro, exatamente, Para além do cérebro, penso eu, penso que não estou enganado. que abordava exatamente essa ciência, né? E que foi uma maravilha, porque é muito bonito e bom quando surge essa componente, né? Ou quando começamos a abrir o horizonte para isso. Pá, muito bom. Uau! Epá, José, estavas a dizer isso e eu estava aqui já, o meu cérebro estava tim, 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 como é brutal. Tu falaste de uma coisa fantástica. Eu gostei muito da perspectiva de o que sou e quem sou, não é? Dentro da que és uma alma. Tu consegues e até adorei a perspectiva, pá, porque é muito bonito de ver, de te ver, ou de ver alguém, neste caso, a assumir algo nesse sentido, pá, pelo menos nesta vida. Pá, e quando tu falaste nesta vida, em alma, pá, surge-me de fazer esta pergunta, até para ver a tua perspectiva sobre isso, que é, e podemos levar a conversa por aqui, e está tudo bem. Pá, o que é que tu acreditas relativamente a esse patamar, ao patamar da espiritualidade no que diz respeito à nossa alma? Como é que a nossa alma se manifesta? Ah, como é que se manifesta este caminho que tu disseste, que é neste caminho de expressão, no qual por acaso eu gosto de fazer, este corpo gosta de fazer certa determinada coisa, usa a medicina e é médico como profissão. Por acaso nasci no Porto e este caminho, este caminho atual leva 45 anos. Portanto, qual é que é a tua perspectiva relativamente a isso? Ou a vidas passadas, ou à alma? Força, manda aí a tua perspectiva.
Da verdade, eu penso que, na minha perspectiva, não é? Claro. Embora nós possamos sempre trazer para aqui algumas também, lá está, estamos a falar de ciência, podemos falar daqui de alguns estudos científicos. Sim, acho que nós todos somos, de facto, alma, cada um de nós é, cada um, tu, eu, as pessoas que estão aqui, nos estão a escutar, e eu acredito que essa alma é, se nós pudermos dizer sobre, por exemplo, quando nós falamos de água, não é? A água é composta por quê? Por moléculas de H2O, não é? Então, a alma o que é? É composta por quê? Eu acredito, vamos por aqui entre aspas, não é? Que é composta por moléculas de amor, não é? Portanto, eu acredito que o que preenche a nossa alma é esta força espiritual que, na verdade, pronto, há quem lhe chame, eu gosto de lhe chamar amor. Eu uso muito também esta terminologia que eu me atrevi a denominar no meu livro, que é alma-amor, que é esta junção de alma com amor. Mas está tudo certo quando alguém lhe chama essência, ou quando alguém lhe chama Deus, ou quando alguém lhe chama centelha divina. Está tudo certo, quer tudo dizer o mesmo, não é? Nós estamos todos a apontar, todas estas palavras apontam para o mesmo. E então, eu acredito profundamente que, de facto, esta nossa alma, a tua, a minha e de todas as pessoas que nos estão a escutar, seja de tal ordem pluripotencial e tenha uma força tão extraordinária que se pode expressar de diferentes arestas ou diferentes faces. E pronto, eu penso que as vidas que nós vamos tendo é quase uma face disso, ok? Portanto, imagina um objeto geométrico com múltiplas faces, não é? Portanto, numa vida revela-se uma face, noutra vida revela-se outra face, e, portanto, tudo se trata de revelar todo este prisma gigante com diferentes faces, e, portanto, cada vida serve para isso. Também podes dizer, mas será que toda a gente faz isso? Nós temos uma mente com uma forte tendência para, a certa altura, se ligar ao nosso ego, e isto é aquilo que complica muito todo este nosso processo, não é? E, portanto, acredito que nós tínhamos esta vida para expressar uma das faces, mas que, por motivos diferentes, de cada vida de cada um, nós dispensamos grande parte dos nossos dias nessa expressão dessa face, desse amor que nós somos, e esta vida que seria para expressar, por exemplo, a face A, para algumas pessoas pode ser de tal forma dispensada por questões ligadas ao ego, que depois acabam por ter uma morte e se calhar terão uma outra vida, precisamente não para expressar a face B, mas para expressar a face A, que na outra vida não o fizeram por diferentes questões. É tudo um caminho de aprendizagem. Portanto, eu acredito que sim, acredito muito nas vidas passadas, acredito muito que a nossa alma reencarna, ou seja, vai tendo vários corpos ao longo do seu percurso. Tudo no sentido de agora eu expresso a face A, agora expresso a face B, agora expresso a face C, todas as fases do seu prisma, mas a nossa alma, como deve ser um prisma tal ordem, grandioso a nível de amor, deve ter variadíssimas faces. Pronto. E neste momento eu sinto que tento que a minha alma seja expressa usando estes instrumentos que tenho, que é a minha mente e o meu corpo, da melhor forma, e que nesta vida eu penso que me está a fazer todo sentido que eu expresse através da escrita, da medicina, desta prática e também outros níveis, também a nível pessoal, não é só a medicina e a escrita, não é? Mas tenho esta forma, mas se calhar noutra vida expressei a alma que sou de outra forma, ou então não expressei, deixei-me levar por questões de ego. Eu espero que não dispensar muito esta minha vida atual por ego, não o sei, não é? Mas a verdade é que acredito muito. Relativamente a evidências, existe um colega meu, que é o Ian Stevenson, autor de estudos incríveis acerca da reencarnação. Ele conseguiu estudar, sobretudo, reencarnação em crianças pequenas, não é? Que conseguiam ter memórias para vidas passadas, mas que nunca tinham ouvido falar em reencarnação, nem um pouco mais ou menos, o que também significa, o que também traz validade aos dados trazidos pelas crianças. As crianças não tomam contacto geralmente com este tipo de temáticas, nem conversações muitas vezes,
porque são temas não muito frequentes, nem de interesse para as crianças, mas elas espontaneamente contam muitas vezes coisas das vidas passadas. E esse meu colega, o Ian Stevenson, fez vários estudos de crianças que reportavam vidas passadas e foi atrás, precisamente, dessas crianças, colheu dados e esses dados foram a posteriori confirmados que, efetivamente, as vidas que eles referiam, essas crianças referiam, ele conseguiu confirmar dados muito concretos nos países, às vezes outros países muito mais distantes. Portanto, os estudos do Ian Stevenson são muito interessantes. Eu acho que é assim, a nível de robustez científica, é interessante. O Ian Stevenson, se não me engano, é um colega meu, psiquiatra americano. Claro, e como muitas repara, há uma coisa que eu tenho que dizer, e apesar de há bocado teres falado que eu trago um bocadinho a questão da medicina e da espiritualidade e que, pronto, vou falando sobre este tema, mas repara, grande parte dos estudos feitos a propósito das experiências quase-morte, a propósito das reencarnações, são realizados por colegas meus, médicos, porque muitas vezes temos estes relatos dos nossos pacientes que nos contam coisas que para nós são fascinantes. E, portanto, eu acho que praticamente quase todo o médico deve ter tido relatos de pessoas que lhes contam coisas que, efetivamente, ultrapassam aquilo que é a mentalidade materialista. Materialista no sentido em que todos somos só matéria, não é? Pronto. Exato, exato. Tens depois o livro do Duty, do James Duty, que é não tenho. Dentro da Não Loja tenho. Mágica. Não tenho. É de ler um dia. Esse livro é magnífico. Primeiro, é um daqueles livros na categoria de life-changing. Exato. E vais gostar provavelmente do livro, porquê? Porque o tema de experiência de quase morte, ele aborda o tema, mas na primeira pessoa. Exatamente. Ou seja, o médico, ele é neurocirurgião, e ainda por cima neurocirurgião, ou seja, ainda por cima porquê? Não é? Que, a dominar os conceitos de mente e tal, mas ele tem uma coisa que é maravilhosa, que aborda um bocadinho, e estou a fazer um bocado de spoiler do livro, é um facto, peço perdão por isso, que ele tem uma experiência enquanto criança, que é uma loja literalmente de mágica, ou seja, é uma loja de magia. Ele tem uma experiência dentro dessa loja que o permite ganhar skills para viver a vida de uma determinada forma, mas que ele, dentro da roda viva da vida, perde. Estás a ver? E após essa experiência de quase morte, ele relembra-se dessas skills e vai buscá-las novamente. Então, o livro é maravilhoso porque tem essa componente empírica de eu vivi isto ainda antes até de ser médico ou de ter qualquer capacidade ou know-how de neurociência, e depois vivi enquanto médico, enquanto alguém que foi levado pelo seu ego e que se deixou levar pelo ego também, e que voltou. O livro é maravilhoso nesse sentido, de experiência quase morte, é muito, muito, muito bonito. Sim, é um livro que de facto já me falaram muito bem e eu irei ler. É um livro que me faz recordar um outro que eu li, que se intitula uma prova do Céu, que é também de um colega meu, que é o Ivan Alexander, também neurocirurgião, que também teve uma experiência quase morte. E que era um colega meu, lá está, com uma mentalidade muito materialista, ele próprio o diz, não é? E que teve essa experiência quase morte, e desde então ele estuda as experiências quase morte e todos os temas relacionados, e é uma das figuras, por assim dizer, internacionais de maior destaque nesta matéria. Neurocirurgião também, teve uma experiência quase morte e lá está, escreveu um livro também muito bonito que se chama Uma Prova do Céu. Portanto, eu penso que vai no alinhamento, embora, como não li a Loja Mágica, não posso fazer a comparação. Essa exposição. Que giro, que giro. Gostei muito de um ponto que tu disseste, e vou abordar este ponto para daqui a 8 minutos começamos a fazer a fatia de cima. Eu chamo a fatia do pão de cima, que é a que termina a Santos, estás a ver? Ok. Vou-te explicar porquê.
porque a fatia de cima consiste num conjunto de perguntas. Epá, tanto pode demorar 5 minutos como já demorou tipo meia hora ou uma hora, estás a ver? Então, óbvio que eu vou abreviar aqui as perguntas para respeitar o teu tempo. Tu disseste um ponto que foi muito, muito interessante, que foi a espiritualidade é a mãe, a medicina é a filha. E em algum momento, tipo, a filha se emancipou da mãe, ou seja, se afastou da mãe, e agora está a voltar. Pá, a minha pergunta para ti é, que razão é que tu encontras como sendo uma razão tipo, que fez com que foi tipo, a filha chegou à adolescência e depois, oh mãe, tipo, precisei daquele demarcar para ir desenvolver a minha identidade. Foi o quê? Qual é que tu consideras ter sido ah, terem sido razões para a filha se afastar da mãe? Eu acho que isto tem, portanto, a medicina e as ciências e na verdade qualquer outra área que surge da criatividade humana surgiu, na verdade, da espiritualidade. O que acontece é que Desculpa interromper. Eu costumo dizer uma coisa, que é, eu acho que ninguém inventou nada, toda a gente descobriu algo. sim, exatamente. Ou seja, basicamente é como desvendar um campo extraordinário Exato. potencial. E sim, eu também acredito precisamente nisso e acho que muitas das coisas que nos acontecem na nossa vida passa mesmo por nós desvendarmos algo extraordinário que já tínhamos em nós, não é? Mas, portanto, todas as áreas, não só a medicina, vêm deste campo de amor. O que acontece é que a mente humana tem uma... Pronto, assim fazendo aqui só um pequeno parênteses, eu abordo isto também no livro, que é, a nossa mente pode estar em dois estados, não é? Neste estado conectado com a alma ou neste estado ligado ao ego. E a verdade é que nós temos uma grande tendência, até do ponto de vista coletivo, para ter a nossa mente ligada ao nosso ego. Portanto, vivemos numa sociedade egoica, rapidamente as crianças têm, as crianças pequeninas, abaixo de 3 anos, têm uma mente em desenvolvimento e têm um ego muito pouco estruturado. Portanto, é por isso que as crianças abaixo de 3 anos nos parecem naturalmente felizes, naturalmente entregues ao próximo, naturalmente interessadas no próximo. Eu, por acaso, desculpa, que disseste, nos parecem, pá, a minha teoria são mesmo, até aos 3 anos, são mesmo. Exatamente, sim, sim, sim. Ou seja, nós olhamos para qualquer, mesmo que não conheçamos essa criança, não é? Exato, exato. Basta observarmos e, de facto, transbordam essa felicidade natural. E eu acho que isso tem a ver com o facto da criança ter uma mente, claro, não muito ainda desenvolvida, mas a mente que tem, que não é muito desenvolvida, está conectada com a sua alma. Porquê? Porque também não houve uma mente suficientemente desenvolvida para criar um ego. Mas a partir dos 3 anos começa aí a formação do ego e depois, de uma forma muito, os primeiros 7, 8 anos demarcam muito os nossos comportamentos mentais, as nossas atitudes mentais. Podemos falar sobre isso mais para a frente. Mas isto para dizer o seguinte, de facto, a nossa mente egóica, ou seja, o nosso ego, tende a apoderar-se daquilo que muitas vezes foi criado, do seu ponto de vista de conexão com a nossa alma. Isto acontece em muitas situações. Quantas vezes nós vamos para um determinado caminho de alma, fazemos uma escolha, mas porque o nosso ego intervém, por exemplo, alguém escolhe seguir um caminho que lhe faz sentido, porque sente que consegue expressar o seu dom, o seu talento. Por exemplo, vamos pegar aqui em um exemplo muito, muito simples, mas todos nós conhecemos cantores que têm um gigante talento, sempre quiseram fazer atuações, sempre quiseram cantar para um público e que a determinada altura do seu caminho entram em colapso. Yeah. E isto não é porque afinal não gostavam de cantar ou afinal não tinham talento. Não. Sem dúvida que cantar e expressar aquele talento, cantar para os outros, é uma forma de amar o próximo. O que acontece é que, muito provavelmente, a mente se apodera desse caminho e leva a pessoa a desviar-se para questões que não são da alma.
já são do ego. Portanto, mesmo quando nós não seguimos um determinado caminho ligado à alma, é preciso termos atenção porque o nosso ego vai tender a apoderar-se disso. E, portanto, mantemos fiel, mantemos a mente conectada ao nosso caminho, determinar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, não é? Faz com que não nos desviemos. Ora, a medicina, todas as outras áreas, o que acontece não foi bem a medicina que eu disse que a medicina vírgula Costas, eu estou a falar mesmo da medicina enquanto comunidade, não é? Enquanto ciência, enquanto comunidade científica, virou Costas, porque a mente da comunidade científica foi uma mente que tendeu a ter uma visão de que era dominante e altamente conhecedora acima de qualquer outra coisa. Yeah. E isto faz muitas vezes, portanto, a pessoa, como eu direi, esquecer-se de como começaram as coisas. A ciência começou deste fascínio pela natureza, pela natureza humana, pela natureza no geral, e portanto... Por acaso, já viste o livro... Desculpa, já viste o livro Físico? O Físico? Não. The Physician. O livro não, desculpa, não é o livro, é o filme. Filme Physician. Sim. Já... Esse filme já saiu há... Já é um filme... Sim, já vi há um tempo. Fala de Ibn Sina. Epá, e é muito interessante. É muito interessante a perspectiva que é abordada lá no livro. Porque por acaso ia-te perguntar isso. Que é, e as diferentes medicinas? Não é? Porque depois vai conjugar a tua perspectiva, explica as diferentes medicinas de uma forma extraordinária, não é? Ou seja, tens a medicina oriental, tens a medicina ocidental, tens ali uma no intermédio, não é? Que lá está, que o Ibn Sina era do Médio Oriente. Então, quando nós pensamos nas diferentes medicinas, a base dessas medicinas foi exatamente a mesma, ou seja, a oriental. A ocidental, aliás, foi na base do medicamento, da indústria farmacêutica. A oriental ainda se manteve na parte tradicional das energias e dessas questões todas, não é? E ali a parte do meio fica muito na alma. Isto conjuga-se tudo nessa parte de espiritualidade, não é? Isto é uma pergunta quase afirmação. Claro que sim, claro que se conjuga. Porquê? Porque todas elas começaram desta espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade tem muitas filhas, não é? Tem muitas medicinas, muitas ciências, e não só, tem muitas formas das pessoas se relacionarem. Ou seja, na verdade, existir a espiritualidade em nós é muito simples. Basicamente amar, e nós podemos amar de diferentes formas. Portanto, um colega meu que está ligado à medicina oriental está a fazer a sua prática em amor, usando os conhecimentos que tem. Eu e os meus colegas da medicina ocidental estamos a usar o amor da nossa alma, estudamos para esta medicina ocidental e colocamos esta nossa mente que tem este conhecimento na medicina ocidental para colocar-se ao serviço do próximo. Lá está. A minha mente, isto significa o quê? Que a minha mente, a tua mente, a mente das pessoas que nos estão a escutar, cada uma das nossas mentes se quase especializou em algum grau de conhecimento. E nós poderemos colocar essas nossas mentes com esse conhecimento ao serviço do amor que nós somos. Agora, se colocamos ao serviço, se não for ao serviço da nossa alma e do amar ao próximo, ou amarmos a nós próximos, amar. Ponto final. Portanto, se não for nesse contexto, torna-se um pouco vazio, não é? Portanto, eu acho que a nossa mente pode ter muito conhecimento, mas esse conhecimento, de facto, torna-se prático e útil quando tem o objetivo de, digamos, ser quase como chaves que abrem portas deste amor que nós somos. Agora, só ter as chaves e guardá-las, de pouco adianta, não é? Ter muitas chaves e não abrir portas nenhumas, não é? Portanto, só para uma coisa, um ponto que pode ser que é bem polémico, mas em amor é simplesmente um ponto de reflexão. E antes de lançar este ponto, eu vou deixar aqui uma basezinha de segurança,
que é, em momento algum há uma perspectiva de contra, muito pelo contrário, há uma perspectiva simplesmente de reflexão. Que é quando nós falamos não é de medicina, mas de algo que está acoplado, de uma prima, a medicina é filha da espiritualidade, e ela tem uma prima, né, que é a indústria farmacêutica. Quando falamos em indústria farmacêutica, muito provavelmente a componente que tu falaste de ego, por vezes, e vou-te dar esta perspectiva, é uma perspectiva minha, por vezes o ego pode se salientar muito aí, não é? Que é, eu mantenho aqui a alimentar, dentro desta questão da indústria farmacêutica, eu mantenho a alimentar num atenuar de sintoma em prol de curar uma doença. Porque assim mantenho a parte económica a bombar e pá, é de facto algo que neste mundo egoico, como tu disseste, trabalha muito e tem muito peso, não é? Bem, repara, a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica, nós também nos estamos a esquecer aqui, eu disse há bocado, a espiritualidade tem muitas filhas. E eu também acredito profundamente que a indústria farmacêutica, que também começou há muitos anos atrás com a alquimia e com Exatamente. diferentes... Também, tudo começou, na verdade, muito inspirada por algumas coisas encontradas na natureza. Portanto, era tudo, né? Tudo que era encontrado na natureza era guardado em frascos. é guardado, exatamente. E a indústria farmacêutica começou assim, não é? Por exemplo, algumas plantas de nível natural tinham propriedades terapêuticas e depois, há milhares de anos atrás, não é? Há muito tempo atrás, os primeiros farmacêuticos reparavam, extraíam esses produtos naturais, muitas vezes alteravam-nos, às vezes com o objetivo X, com o objetivo Y, para tentar, naturalmente, por exemplo, se algumas pessoas eventualmente tomassem esses extratos naturais, sentiam, por exemplo, efetivamente, se calhar um efeito lateral, e então alteravam para sentir menos efeito lateral, ou seja, as combinações, tudo isto também começou da espiritualidade, não é? Porque... não foi descoberto, exatamente. Ou seja, tudo começou. Aqui a questão é a seguinte, não há... tudo, eu acho que nada tem raiz... nenhuma raiz que não seja de amor. O que acontece é que o nosso ego apodera-se disso e começa a deturpar tudo. Pronto. Portanto, a raiz em si é sempre boa. Portanto, não acho que devemos demonizar absolutamente nada, porque acho que tudo parte de amor. Inclusivamente, e isto digo muitas vezes isto, que é o seguinte, muitas vezes até as pessoas que são capazes de... Isto é que pode ser um bocadinho polémico, mas eu vou dizer. De odiar, eu não também direi tanto, mas até as pessoas que odeiam, no fundo, fazem isso por uma necessidade desesperada de amar. Ou seja, é de tal ordem a necessidade, a secura, a ausência e a sensação da ausência de amor, que a resposta que encontram é o ódio. Portanto, tudo na verdade tem a ver com o amor, tudo. Até as coisas mais... Agora, claro, eu não estou a dizer que não estou a defender o ódio, como é óbvio, mas é só para dizer que tudo vai tocar no ponto essencial, que tudo tem a ver com o amor, tudo. Até o ódio tem a ver com o amor em que sentido? No sentido que é a resposta a uma ausência desesperante de amor. Portanto, no fundo, se não houvesse essa ausência desesperante de amor, não existia ódio. Não haveria ódio. Portanto, tudo tem a ver com o amor, de uma forma ou de outra, não é? E, portanto, agora, o que acontece é que o ego arranja estratégias, nomeadamente do ódio, a estratégia que arranja para lidar com a ausência desesperante de amor é criar ódio. E o ego arranja outras estratégias para se sobrepor a diversos níveis, para se apoderar. E o ego humano, de facto, tem este modo, esta mentalidade humana que domina muito a nossa sociedade. E tu podes dizer, mas a sociedade humana sempre teve o ego. Isso também não é verdade. Os estudos históricos, há um livro, eu falo muitas vezes deste livro, que é o livro de um autor que eu adoro, que é o Steve Tyler. É um escritor britânico, psicólogo, e que está ligado à investigação. Ele criou um livro extraordinário chamado The Fall, ou seja, A Queda, em português,
que fala precisamente do facto das sociedades humanas terem adquirido esta mentalidade egóica, que nós poderíamos pensar que existia desde sempre, mas não. Na verdade, a maior parte da história humana cursou sem ego humano. E ao contrário do que nós podíamos pensar, as sociedades primitivas, ou seja, do tempo da selva, da Idade da Pedra, não eram assim tão competitivas como nós podíamos pensar, nem tão bélicas como nós poderíamos pensar. Aliás, Pelo contrário, eram muito cooperativas. Muito... ainda hoje, né? Ainda hoje tens Exatamente. sociedades tribais Muito, em que trabalham em cooperação. sim, o Ubuntu, há muitas, principalmente tribos amazónicas e africanas, né? Que Que ainda não levaram hoje... ainda, que ainda não levaram ainda com a injeção de ego das outras sociedades Já. do mundo, não é? Portanto, Fogo, eu também falta o termo. Fiz um post sobre esse. do- do- Sakawega, é uma cena assim qualquer. Basicamente, opa, eu adoro aquele conceito, é maravilhoso o conceito. É algo, quando alguém erra na tribo, basicamente a tribo pega na pessoa, coloca-a no centro e todos os elementos da tribo à volta, e esses elementos da tribo, e chamam esse termo, todos os elementos da tribo relembram, eles acreditam que nós somos amor, lá está, e que quando tu fazes alguma coisa que vai contra esse amor é porque te afastaste da tua essência, em algum momento. Então eles sentam na tribo as pessoas à volta e as pessoas, em vez de julgar e evidenciar o erro, as pessoas relembram a pessoa da sua essência. E começam, exatamente. José, fogo, tu és super calmo. José, olha para ti, tu és amor. Olha, e começam a fazer estes elogios, começam a relembrar a pessoa do bem, até a Exatamente. pessoa se relembrar e admitir, eu fiz isso, eu sou isso, e pá, isto é extraordinário, né? Pá, É extraordinário. Isso é típico de uma sociedade humana que de facto está conectada, que não vive numa sociedade egóica, não é? yeah. Portanto, que consegue perceber que cada um de nós é de facto na sua essência amor e que o que é desviante, entre aspas, é comportamentos ligados ao ego. Mas, efetivamente, nós vivemos numa sociedade egóica, ou seja, tipicamente nós vivemos com o ego, que as pessoas dizem, mas o ego é importante para nos defender. A verdade é esta, o ego não nos defende a nós, o ego defende a imagem que tem de nós. É completamente diferente. Por isso é que o ego muitas vezes nos leva a tomar atitudes e comportamentos que, na verdade, depois acabam por nos levar por caminhos de grande sofrimento. Portanto, o ego tenta salvar Aqueles a nossa caminhos que não imagem. te deixam dormir à noite. Isso. Exato. Exatamente, ou seja, o ego, na verdade, tenta defender a imagem que ele criou de nós próprios. Portanto, mas muitas vezes a imagem que o ego criou de nós próprios nada tem a ver com nós próprios. Portanto, não te está a defender a nós, está a defender a imagem que criou de nós próprios. Por isso, se o nosso ego muitas vezes até interpreta, baseado em crenças limitantes, que nós não somos capazes de determinadas coisas, o ego vai defender essa imagem de que nós não somos capazes de determinadas coisas. Portanto, o ego não nos defende enquanto essência. Defende aquela imagem de que nós não somos capazes. Portanto, vai nos levar a tomar atitudes e comportamentos que carimbem que validem essa situação. Olha, meu querido, vamos aqui, vou fazer aqui e começar a meter então a fatia de cima, está bem? E Tá bom. fazer-te aqui as perguntas, isto porque, para tentar aqui não resvalar muito. Olha, José, qual é que tu encaras e acreditas ser o teu propósito? O meu propósito, isto é a minha perspectiva, o meu propósito é igual ao teu e igual a todas as pessoas que aqui estão. É amar. Agora, a missão é que é diferente de qualquer um de nós. Não é? Portanto, nós todos temos o propósito de amar, é a razão pela qual nós viemos cá, é para expressar. O que é amar, na minha perspectiva? Amar é expressar o amor que nós somos, expressar a alma que nós somos. Portanto, este é o propósito da vida de cada um de nós. Agora, a missão é que é distinta. É como numa empresa. Se existe um tomado propósito para que aquela empresa consiga, enfim, ter os seus lucros, mas cada elemento lá dentro tem uma missão distinta, não é? Não está tudo a trabalhar no mesmo. Portanto, a minha missão passa nesta vida, certamente noutra vida foi distinta, mas nesta vida passa por
hum, trazer esta trazer o mais possível esta consciência para todos os contactos que eu possa ter com as pessoas, nomeadamente através da medicina, através destas conversas, através dos encontros que eu tenho a propósito do meu livro, através do próprio livro, trazer esta consciência de que nós somos amor e que, para além de termos consciência que somos amor, é importante colocarmos a mente ao serviço desse amor que nós somos. Porque a verdade é que podemos ter consciência, mas continuamos com a nossa mente ligada ao nosso ego. Portanto, ter consciência é o primeiro passo, colocar o instrumento chamado mente ao serviço desse amor é o segundo passo, e o terceiro passo é ultrapassar a mágoa. Porque a mágoa, a meu ver, também é o grande bloqueio criado pelo ego para que nós não tenhamos consciência e não tenhamos a nossa mente ao serviço do amor que nós somos. Portanto, eu defino isto como health soulness, ou seja, health de saúde, soulness de alma plena. Porquê? Porque, de facto, ao longo da minha vida, claro, mais enquanto médico, mas também no campo pessoal e no campo dos relacionamentos pessoais, foi-me percebendo que era muito comum, e eu próprio tive esse percurso também na minha vida, que é esquecer-me que sou amor, ter a minha mente não conectada com esse amor, mas conectada com outras questões que nada têm a ver com a minha essência, com o amor que eu sou, e também ficar apegado a mágoas. E quem fala de mágoas fala aqui de feridas, fala aqui de outras questões. Portanto, eu percebi que era esta, eu refleti que seriam seriam estas grandes questões que nós todos creio eu, nos vamos debruçando em alguma fase da nossa vida. E, portanto, eu penso que a minha missão aqui passa por cuidar das pessoas que vêm ao meu encontro na minha prática clínica, cuidar das pessoas que vou encontrando no dia a dia, cuidar de mim também sobre estas três grandes luzes. E pronto, e tentar do mais possível ajudar, entre aspas, ou apoiar ou suster o caminho das pessoas nesse encontro com elas próprias. Por isso, mas eu posso fazer isso de diversas formas, não é? Através da medicina, através da escrita, que é, digamos assim, a minha grande expressão de criatividade. Para outras pessoas seria a música, ou seria a pintura ou a escultura. No meu caso, é a escrita. E através dos relacionamentos pessoais. Portanto, penso que esta será a minha grande missão de vida. Bonito. Se fosses um produto num hipermercado, qualquer produto, que produto é que tu serias, José? Bem, seria certamente uma fruta. Ok. Porque acho que a fruta tem uma característica que todas as frutas, na verdade, têm esta característica e tem uma comparação. Eu faço muitas vezes esta comparação, que é todos nós, de facto, somos uma alma, que é quase como uma semente, e que aí é que reside, de facto, a nossa essência. E, portanto, nós podemos ter uma casca, podemos ter uma polpa, podemos até levar algumas dentadas, podemos ter algumas patologias, mas a verdade é que a semente, a essência, fica sempre intacta, não é? Portanto, e é aquilo que cai na terra e dá outra vida. Portanto, acho que, acima de tudo, podia ser uma fruta qualquer, mas eu, por acaso, quando penso nisto, penso sempre na maçã. Portanto, podia ser a maçã. Precisamente por causa das sementes, da polpa, do recheio e da casca, não é? Portanto, acho que é isso. Brutal. Magnífico. Um sonho que tu tenhas e queiras possas partilhar. O meu, com muita honestidade, o meu grande sonho era poder ter a possibilidade de escrever para um público maior. Isso foi concretizado com este livro. E, portanto, eu sinto que agora o meu sonho está em andamento.
Portanto, acho que neste momento não tenho outro sonho, tenho o sonho de continuar no sonho. Exato, mas E, ainda estás portanto, no living the dream. Yeah. exatamente, de continuar e, enfim, partilhar mais e continuar a poder expressar este, esta criatividade que vem da minha alma através da escrita. Portanto, é continuar a seguir este caminho. Ok, O meu sonho é continuar no sonho. boa. Pá, eu normalmente faço uma pergunta do jogo, se a vida fosse um jogo, quais é que seriam para ti três regras fundamentais para jogar? Mas eu acredito que tu respondeste a esta pergunta com aqueles três passos da missão. Exatamente. Portanto, Exatamente. portanto, eu Exatamente. vou passar esta para a frente. Olha, tens algum super-herói preferido? Super-herói? Não. Nem, nunca fui. Tenho super-herói, enfim, dos desenhos animados, sei se estás a referir. Não. Uhum. Mas há figuras que me inspiram muitíssimo e um deles ainda está vivo, que é o escritor Eckhart Tolle, que escreveu Ok. o livro O Poder do Agora. Para mim Uhum. é daqueles, pronto, há bocado falaste da loja, Pá, que da loja cena, mágica, mas vou-te que é contar. um, Hoje, tipo dia 22 de setembro, é a segunda vez que estou a ouvir esse livro, portanto vou ter que o ler. pronto, imediatamente, É. aqui tens mais um sinal. Exato, exato. Foi um livro que efetivamente é o meu livro favorito de todos os tempos. É. É também life-changing. É um livro que consegue, a meu ver, desintonizar a mente do ego de uma forma muito suave, de uma forma muito envolvente. Eu acho que todo o livro é uma meditação guiada. Portanto, o auto, não só o Eckhart Tolle escreve como vai partilhando diferentes coisas e de facto é uma figura que me inspira muitíssimo. Também pela sua sobriedade, não é? Acho que Hum, sim. portanto, Acho era isso. Não, agora não tenho nenhum super-herói, então, não, nesse nem eu. aspecto, não, não, não. Olha, quão familiarizado estás com a cultura Harry Potter? Muito, Não há problema. muito pouco familiarizado, muito Eu pouco faço-te mesmo. faço o pré-frame muito rápido. Sim, sim. O sábio da história chama-se Albus Dumbledore. Basicamente, imagina alguém tipo centenário, cheio de anos, o típico Merlin, estás a ver? O Ok. típico tipo sábio, com barbas até aos pés, com óculos de meia-lua, e essas coisas todas. Exatamente. Ele tem uma coisa que é extraordinária, que é um pensatório. O que é o pensatório? Imagina um recipiente de pedra com uma Uhum. solução aquosa lá dentro, em que ele, como por magia, tem a capacidade de tirar memórias da sua cabeça. Pá, como ele já tem centenas de anos, aquilo, o CPU já está cheio, estás a dizer, o disco já está cheio. Então, ele tem capacidade de tirar as memórias da sua mente e colocá-las nessa solução aquosa. E a parte brilhante é, quando ele emerge a cabeça, a cara, na solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, Ok. não é uma viagem no tempo, o objetivo não é mudar o passado, não é ir lá atrás no tempo, nada disso. O objetivo é tu hoje conseguires ver essa experiência que tu viveste, essa memória, a acontecer como se fosse um filme 4D, em que tu sentes a temperatura, sentes os cheiros, tudo como se Uhum. estivesses lá e Uhum. veste de forma dissociada. Tu veste a viver aquele momento, ok? Então, Uhum. tendo em conta este pré-frame, a minha pergunta para ti, José, é: se tivesses um pensatório, que memória é que tu neste momento decidirias reviver da tua vida? Vou-te, portanto, estava a ouvir-te, não é? É, claro. E surge logo aquela primeira ideia. Portanto, e depois continuaste a falar, a explicar, e eu lembrei-me mais isto e mais aquilo. Portanto, eu Tão vou-te bom. referir. A primeira é porque a primeira é certa. Foi sem dúvida no dia em que eu soube que tinha entrado em medicina. Portanto, esse dia, que foi o dia em que lá está, é marcante para diferentes estudantes, mas eu recordo-me que foi um dia de uma felicidade de tal ordem e de uma sensação de enfim, plenitude e
eu nunca tinha tido já tinha tido, digamos, sentimentos que nós todos, felizmente, vamos tendo sentimentos que parece que nos transbordam, não é? Que ultrapassam largamente. Os sentimentos que são sentidos no nosso corpo, mas parece que transbordam, mas transbordam não é a parte energética, parece mesmo que é algo material que sai do nosso próprio corpo, não é? Naturalmente que nós temos uma energia de elevada frequência com um estado de felicidade. Mas era mais que isso, era quase algo físico, portanto, sentia quase como se o meu corpo tivesse nada líquido, E essa sensação de felicidade líquida, sabes, de fluida, foi nesse dia em que eu me apercebi que, pronto, soube que tinha estado em medicina, não é? E eu recordo-me de nesse mesmo dia, também aqui acontece o que nós muitas vezes falamos acerca da manifestação, de colocar na realidade aquilo que nós criamos na nossa mente. Eu tive, naquele momento, naquele estado de enorme felicidade, um conjunto de imagens de como iria ser a minha vida dali para a frente. Uau. E a verdade é que, passados estes anos todos, eu recordo-me que o que me lembro na altura, tudo aquilo aconteceu. Ou seja, nesse estado de tal ordem, portanto, eu gostava, se pudesse ter esse pensatório, eu voltava só para ter aquela sensação de felicidade líquida, portanto, de uma forma, ou seja, de tal forma fluida, de tal forma extraordinariamente ligeira, não é? Ligeira no sentido de não pesada, e depois toda, digamos, aquela sensação de criar momentos em minha mente que acabaram depois na realidade. Portanto, a questão também, quando nós falamos da lei da manifestação, ou então da lei da atração, ou da lei da assunção, que muitas pessoas, de acordo com os autores, varia muito. Eu recordo-me muito desse dia, porque é claro que sim, a nossa mente de facto orientada. Nesse momento eu percebi também, agora, a posteriori, eu percebi que tinha uma mente muito conectada com a minha alma, né, naquele momento, e que de facto com a nossa alma, quando a nossa mente está conectada com a nossa alma... Percebeste naquele momento ou percebeste tipo mais à frente, apercebeste que naquele momento estavas a viver isso? Não, naquele momento, naquele dia. Portanto, eu tive naquele dia a sensação clara de momentos-chave da minha vida para a frente, a nível profissional. E todos eles aconteceram. Mas agora, eu sei que na altura o que estava a acontecer era o processo de manifestação em início. Pronto. Mas na altura aquilo aconteceu de forma espontânea, não é? Tão bom. E eu agora sei interpretar, não é? É isso. Porque eu gosto muito quando isso acontece, que é nós, de uma forma natural, ao viver, experienciamos algo, não é? Que depois, mais à frente, vem então a interpretação desse algo. Tipo, olha, foi aquilo que não estava lá na altura, vivi isto. Pá, isto é mesmo... É bonito porque é a vida a acontecer das suas inúmeras maneiras, não é? Claro. Olha, se tu pudesses jantar com qualquer pessoa da história da humanidade, José, com quem é que tu decidirias jantar? Qualquer pessoa. Meu Deus, bem, tantas, mas novamente vou muitas, porque fizeste essa questão e surgiram ao pai 5 ou 6. Mas a primeira de todas, Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo. Seria com Jesus Cristo. O que é que tu sentes, o que é que tu acreditas que seriam os tópicos desse jantar? Sabes que eu gostaria muito de não falar muito e de escutar, mas curiosamente gostaria muito de perguntar a Jesus Cristo como é que foi a vida dele, porque na verdade ele teve também, Jesus Cristo é aquela alma que teve aquele corpo e aquela mente naquele tempo. É. E então eu gostaria de poder falar com ele de como é que foi aquela sua vida na realidade, não é? Ou seja, porque nós ouvimos muitas coisas, há muitas passagens da Bíblia, mas eu gostava mesmo de ouvir falar na primeira pessoa, não é? Portanto, acho que lhe perguntava, acho que tentaria saber tudo ao detalhe. Teria muitas perguntas para lhe fazer, mas basicamente gostaria de ouvir contar como foi a sua vida naquele tempo terrena. Nós não sabemos, não é?
se a sua alma acabou por reencarnar novamente. Se calhar não, se calhar sim, não sabemos. Mas a verdade é que, enquanto Jesus Cristo, a mim parece-me que foi fascinante. Mas, pronto, então eu falaria sobre a vida dele. O que é que ele achou? Usando a tua explicação, pá, foi uma grande face do tal prisma. Sim, sim, exatamente. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas gostaria de que lhe perguntar precisamente isso. Como é que foi a vida dele naquele tempo? E que experiência que passou? E como é que ele lidou com... Se é que lidou com alguma mágoa? Com algumas questões que ligassem ao seu ego? Será que teve ego? Será que não teve ego? Será que foi para o lado do ego? Não é? Nós achamos que sim, mas seria bom ouvir isso na primeira pessoa. Não é? Tipo aquela coisa tipo isto, aquela coisa de amigos, tipo pá, Exatamente. pá, conta-me lá, meu, conta a sério, como é que foi, né? Tipo, epá, seria super, super interessante. Olha, pergunta da praxe para ti. O que é a felicidade para ti, José? Para mim, a felicidade é um estado de elevada frequência ou elevada vibração associada ao estado de plenitude. Ou seja, para mim existe uma diferença entre plenitude e felicidade. Para mim, plenitude é esta sensação de nós sermos, é a sensação de nós nos permitirmos ser aquilo que somos, o amor que somos, e a felicidade é este sentimento de elevada vibração associado à sensação de sermos inteiramente o que somos. Okay, agora, o que eu costumo dizer muitas vezes é, nós podemos estar em plenitude, mas podemos não estar felizes. Por exemplo, na minha percurso enquanto médico, eu tive muitos momentos em que eu me sentia pleno, ou seja, em que eu me senti que estava efetivamente conectado com a minha alma, mas eu não posso dizer que estava em felicidade porque a pessoa que estava diante de mim estava numa grande dor. Portanto, eu até podia estar em compaixão para qualquer pessoa, eu sentia-me profundamente pleno em estar ao lado daquela pessoa, mas eu não posso dizer que estava em felicidade, ok? Portanto, para mim, existe esta diferença. Agora, que eu acho que as pessoas que são plenas têm muito mais momentos de felicidade do que as pessoas que não se sentem plenas, isso sim. Portanto, o que acontece é que também uma pessoa que sente que está a seguir o seu caminho, tem esse sentimento, essa emoção elevada, associada à sensação de estar no caminho certo. À sensação de estar no caminho que lhe dá paixão, no caminho que entusiasma, no caminho que não tem dissabores. Portanto, para mim a felicidade é isso, é um sentimento de elevada frequência, ou seja, de grande, aquele momento que eu te contei quando que entrei em medicina, portanto, elevada frequência, associada a uma sensação de estar exatamente no caminho ou no ponto em que nos faz inteiramente sentido, para a nossa essência, para a nossa alma ou para o amor que nós somos. Ok, maravilhoso. Reta final. Filme ou filmes que tu recomendas ou que Filmes. Uhum. O meu filme favorito é o filme Antes de Amanhecer. É um filme de 1995 com o ator Ethan Hawke e com a atriz Julie Delpy, acho eu. Basicamente é um filme em que um rapaz norte-americano e uma rapariga francesa se encontram num comboio à ida para Viena e resolvem e teriam voos para os seus países no dia seguinte, ao amanhecer. E é muito interessante. Não quero dar aqui spoilers, não é? Mas pronto, é muito interessante porque todo o filme traz ali esta sensação de que estão duas pessoas a conversarem sobre temas mais diversos que nos permitem diferentes reflexões trazidos com uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com uma intimidade que nos parece que os próprios atores não estão a representar. Ou seja, parece que os próprios atores foram filmados a conversar um com o outro nos bastidores.
é um filme muito, 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 muito interessante. Eu gostei mesmo. Portanto, para mim, sem dúvida, antes de amanhecer. Boa, boa, boa. E série? Série, não sou muito de séries. No entanto, eu, há algo que é extraordinário, que é, eu tenho uma facilidade muito grande em rir. Portanto, para mim, é muito fácil eu gostar de qualquer série de humor. Portanto, Ok. o que é extraordinário é eu ter facilidade em gostar de séries de humor. Portanto, mesmo que não. Sou muito pouco seletivo, porque rio-me com muitas. Portanto, trago para aqui uma série que marcou, claro, a minha adolescência, pronto, os meus primeiros tempos, que é a série Friends. Muitas pessoas conhecem. Para mim, porque eu lembro-me de ver e rever e rir à 10ª vez que vi o episódio, voltava a rir. Portanto, para mim, uma série que me marcou foi a série Friends. Boa, 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 que fixe. Pá, tu já foste dizendo, mas só para lembrar, livros. Livro O Poder do Agora, do Olha. Eckhart Tolle. O segundo livro que recomendaria era o tal livro The Fall, do Steve Tyler, mas esse livro não foi ainda publicado em Portugal. Terceiro livro, A Matriz Divina, de Greg Braden, um livro que também é extraordinário. Talvez quarto livro, Como Ser Sobrenatural, do Joe Dispenza, também um livro muito, 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 muito interessante. Que mais? Eu podia continuar aqui. Biblioteca, é. A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Conversas com Deus, de Neil Donald Walsh. Tantos, são vários. Se calhar, aí era melhor eu escrever e depois enviar a lista, porque... Yeah. Ok. Olha, podcast ouves? Sim, vou ouvindo, sim, sim, sim. Quais? Aqui Quais e é ali que. Yeah, quais é que ouves algum em particular ou vais ouvindo episódios? vou ouvindo episódios. Gosto muito do podcast da Antena 3, que é Fisioterapia do Ser, Ok. que eu recomendo muito, que é, de facto, vão convidando diferentes convidados. Aqui não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas eu também fui um dos convidados, portanto fico muito grato por isso, mas é um podcast que acompanho, gosto muito da Fisioterapia do Ser. E depois há outros, como o Somos Infinitos, da Nour Palma, também é um podcast que gosto muito de ouvir. A Nossa Voz, da Lisa Joanes, e Somos Todos Malucos, do António Raminhos, pronto, que são assim os podcasts que eu já ouço há mais tempo e que acompanho. E vários, não é? Como é natural, mas pronto, estou a pensar assim nos mais recentes, que é a Fisioterapia do Ser, que é um podcast relativamente recente, e os mais antigos que discuto, que são os outros. Muito bom. Qual é que é aquela música, José, que quando tu ouves, independentemente do estado em que tu estiveres, a música faz-te um up? Um up, Um up, sim. muitas. Uh, Na verdade, eu gosto de músicas mais serenas, portanto, mas uma música que não é, como é que eu vou te explicar, uma música que para mim que me leva, que me faz conectar com a minha alma, que me faz sentir em expansão, é a música Experience do Vico Einaudi. É uma música clássica, portanto, não é uma música cantada. Mas basicamente todas as composições do Ludovico são extraordinárias, mas eu acho que a canção Experience tem um poder, empodera muito a pessoa que a escuta. Portanto, se não, certamente muitas pessoas conhecem, porque até agora é uma música que vai sendo escutada em alguns vídeos. Nomeadamente, eu outro dia percebi-me que há diversos vídeos no TikTok que até têm essa música de fundo, portanto é uma música que eu acho que a mim me eleva muito e que me coloca muito em conexão com a minha alma, que eu acho que é aquilo que mais me eleva à frequência. Falando em conexão com a alma, José, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? É assim,
eu sinto, isto vai parecer, como eu direi, um pouco, não é polémico, mas clichê. Clichê, é isso mesmo. Clichê, que é, eu sinto que amo todas as pessoas, mas eu não me posso relacionar com todas as pessoas. Ou seja, na verdade, eu acho que aquilo que nós temos de base é sempre esta conexão, porque nós estamos todos conectados, portanto, nós já estamos conectados em amor, porque nós todos vivemos no mesmo. Portanto, eu sinto que de base todos nós nos amamos uns aos outros. O que acontece é que nós não temos, somos seres espirituais, mas nesta vida temos um corpo físico e uma mente. E, naturalmente, o corpo físico tem as suas características de limite. Portanto, nós não nos, e vivemos numa experiência de tempo e de espaço. Portanto, nós não nos conseguimos relacionar com todas as pessoas que amamos. Podemos amar muitas pessoas, mas não vamos conseguir relacionar-nos com muitas pessoas. Pelo contrário, só nos conseguimos relacionar no sentido de criar um relacionamento estável e de investimento. Pronto, estou a falar nesse sentido de relacionar. Não é possível com todas as pessoas que amamos, como é natural. Portanto, para mim, todo o próprio relacionamento é uma forma de amar, porque o relacionamento envolve uma disponibilidade de tempo e de atenção mais prolongada. É melhor, isto é a minha visão pessoal, quando me perguntas qual é a minha forma perguntaste a minha forma de amar, não é? Como é que tu demonstras? Como é que eu demonstro? E eu tenho uma grande facilidade em abraçar. Portanto, uma das minhas formas favoritas de expressar o amor por outra pessoa, seja nos casamentos pessoais e também, muitas vezes, não sei se está aqui algum paciente meu, mas também, muitas vezes, as consultas, também o faço aos meus pacientes. Exatamente. Portanto, abraçar... Caso não te perguntei isto, qual é que é a tua especialidade? Eu sou médico de família, portanto, a minha especialidade é a medicina geral familiar. Trabalho aqui num centro de saúde em Lavra, que fica no concelho de Matosinhos. E pronto, portanto, o abraço, para mim, é uma das formas mais simples de expressar o amor, mas isso não quer dizer que seja a forma certa. Outras pessoas conseguem fazê-lo de uma forma, por exemplo, através do olhar. Não é? Um olhar atento, um olhar atencioso é, na verdade, muitas vezes recebido como um abraço. Portanto, mas pronto, são perguntas, abraço. O abraço de alma, como eu gosto de dizer. Olha, última questão para ti, meu querido. Que mensagem queres deixar? A mensagem que eu gosto sempre de deixar para muitas pessoas que me vão cruzando e que eu gosto sempre de deixar quando às vezes temos a oportunidade de ter uma pequena conversa, ou porque, por exemplo, vão ter comigo e querem escrever uma dedicatória do livro, temos uma pequena conversa e eu muitas vezes gosto de terminar essa conversa dizendo não esquecer que és amor e nada mais do que amor. Ponto. É assim, não há nada mais do que nós sejamos, por muito que por vezes nos convençamos que somos outras coisas. E por muito que às vezes os nossos comportamentos não o revelem, e até façamos coisas que nada têm a ver com o amor, esses comportamentos e essas atitudes não vão invalidar o facto de nós, na nossa essência, sermos amor. Podemos estar a dispensar a oportunidade de revelar o amor que somos, que nunca deixaremos de o ser, mas a verdade é que os comportamentos e as atitudes podem revelar o amor que nós somos, como podem não revelar. Mas mesmo quem não revela o amor que é amor. Pronto. Portanto, acho que a mensagem final é sempre esta. Somos todos amor, independentemente daquilo que nós fazemos. Agora, também acredito que as pessoas que não fazem ou que não tenham as suas atitudes de acordo com o amor que são, vão ser mais infelizes e mais sofredoras. Isso acredito que sim. Fogo. José, olha, imensa gratidão por este Obrigado eu. Obrigado eu. Maravilhoso. Que maravilha. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo. Vamos combinar uma segunda parte, porque olha, nós só ficamos aqui a falar muito tempo. E já agora, também queria dizer-te que
Tu próprio tens uma luz muito especial, tu fazes um trabalho lindíssimo. Eu acho que as pessoas que estão aqui, que vão ver esta nossa live, podcast, poderão acompanhar perfeitamente o teu caminho e poderão sentir-se inspirados com aquilo que tu fazes. Também fazes de uma forma muito, com um olhar, com o tal olhar atencioso e que transmites essa energia que vem mesmo da tua alma. Portanto, o teu caminho é um caminho de uma pessoa que me parece que está perfeitamente conectada com a sua alma e que está a revelar uma grande face desse amor que é. Por isso, olha, eu fico-te grato porque tu inspiras-me e certamente inspiras muitas pessoas. Por isso, muito grato mesmo pelo teu caminho. Epá, e olha, quando fica aqui o compromisso, quando eu for até Matosinhos, pá, vou-te dar um toque para se estiveres por aí, para nós conversarmos e partilharmos uma tertúlia, Claro que mas sim. presencialmente, Claro que sim. Claro que sim. porque é muito bom. Obrigado por este momento e Obrigado, obrigado eu. por estes minutos adicionais e pela tua entrega, meu querido. E obrigado por toda a gente também que esteve aqui a ouvir Muito e a obrigado a acrescentar o todos. seu amor a esta partilha toda. Pá, olha, um obrigado e bom descanso, porque amanhã começas cedinho e É. por acaso também vai ser. Portanto, olha, um beijo no teu coração. Um beijo do teu coração. Um abraço grande para todos que estão aqui presentes, para ti também. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.